Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Dr. Tech e você está no podcast Final do Processo. E esse é o nosso terceiro episódio, nosso terceiro podcast. Lembrando que vocês podem seguir o Dr. Tech com o podcast Final do Processo no Instagram. Só procurar final.do.processo. Vocês podem nos procurar também no Spotify e no Deezer. E aí vocês procuram como Dr. Tech, T-E-C-H. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, quiserem dar qualquer feedback sobre o podcast, vocês podem mandar um e-mail para finaldoprocesso@gmail.com. E também tem uma novidade, eu demorei um pouquinho para voltar, né? Vocês devem ter percebido, mas foi por uma boa causa. Primeiro, um dos motivos da demora foi um feedback que eu recebi de algumas pessoas sobre a questão do microfone. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, nossa, ver se eu consigo um equipamento um pouquinho melhor, né? Um instrumento um pouquinho melhor, e demorou um pouco, fiquei pesquisando, encontrei um, que é esse que eu estou falando. Eu acredito que o som vai estar melhor do que os 2 primeiros episódios. E eu já tinha essa vontade de comprar, então acabei que uni o útil ao agradável. E aí isso fez com que demorasse um pouco também para gravar, né? E o outro motivo é que estamos com um canal no YouTube agora, isso. Eu tô ficando expert em edição de imagem, tô ficando expert em edição de vídeo, de áudio. Esse canal é o Dr. Tech. Ali eu vou lançar os podcasts também na sequência e fiquem à vontade para seguir o canal também, eu gostaria muito, agradeço. No caso, é apenas o podcast com uma imagem de fundo, né? Não é vídeo, né? Na gravação em tempo real. Eu também gostaria de agradecer ao meu querido amigo Ronaldo Braga, que está me dando uma força enorme com relação à questão da edição de áudio. Acredito que a coisa vai ficar bem diferente nesse episódio de hoje, né? E a partir dele, se Deus quiser, eu espero que vocês gostem. Agradeço muito ao Ronaldo, meu grande amigo, meu compadre, por essa ajuda. Se vocês puderem me fazer um favor e buscar no Spotify o nome Dr. Tech para ver se aparece, eu agradeço, porque é um pequeno problema tecnológico que eu estou tendo, entendeu? Mas como eu sou Dr. Tech, eu vou resolver logo, não se preocupem. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o nosso episódio número 3, Estrada para o Desenvolvimento. É isso aí. Mas essa é a parte 1. Primeiramente eu pensei em usar um compilado, né, fazer um apanhado com toda a trajetória do desenvolvimento de um medicamento. E aí eu pegaria tanto a parte do fármaco quanto a parte do medicamento em si, que é o remédio, né? O comprimidinho, a cápsula. O fármaco é o ativo, né? É aquilo que a gente já conversou. Não existe nada que cure unha caída. Pensa em uma coisa bem boba, vamos pensar nisso. Unha caída, unha que cai, assim. A pessoa tem problema que a unha cai. Não existe nada que trate disso. Então, alguém, uma equipe, pesquisa e encontra uma substância que faça com que a unha não caia mais. Mas não é o remedinho ainda, não é o comprimidinho ainda. Então, são 2 coisas diferentes. Primeiro, eles têm que descobrir algo que trate, aquilo que vai fazer efeito. Depois, eles vão ter que descobrir como que vai ser administrado isso, como que o paciente vai tomar. Se ele vai injetar, se ele vai engolir, se ele vai passar no braço. É assim que funciona. Então, para ficar mais fácil para vocês, que são os meus ouvintes do final do processo, ou seja, o leigo, aquele que recebe o tratamento, eu achei melhor dividir em 2 partes. Eu não sei se o próximo episódio será com a parte 2, mas a parte 1 vai ser sobre a substância mágica, entendeu? A substância que não existe ainda. Lembrando a vocês também que esse daqui é um podcast de curiosidade do mundo farmacêutico, do mundo tecnológico, da área médica em geral, e eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação terapêutica aqui.
Se você tiver alguma doença, se você tiver algum problema de saúde, por favor, procure o seu médico ou procure um farmacêutico em uma farmácia, uma drogaria, para se orientar quanto ao tratamento. Vamos começar porque eu estou muito empolgado. Esse daí é um assunto que nas faculdades, né, nas universidades, no meio acadêmico em geral, né, da área da saúde, farmácia principalmente, e também nas indústrias, né, quem já é da área sabe que é um assunto que é batido. As pessoas conhecem sobre esse assunto. De forma geral, elas sabem muito bem como funciona. Sabem, porém, como eu estou falando aqui para você, ouvinte leigo, então eu vou falar de uma forma bem tranquila. Eu não vou me aprofundar muito. Quem quiser tirar alguma dúvida com relação à pesquisa bibliográfica, como, por exemplo, os artigos, né, de onde eu tirei tal informação, pode vir me procurar através do e-mail. Mas é só uma curiosidade. Vamos começar. Então, como que a nossa substância que vai tratar uma doença específica, como é que é feita essa trajetória? Da descoberta dela até o lançamento. Eu dividi em 4 grandes grupos, que são a parte da pesquisa fundamental, né? Depois os ensaios clínicos, que a gente chama, né? O que na verdade nada mais é do que os testes do fármaco, dessa substância nas pessoas. Depois tem uma parte administrativa e depois tem uma pequena parte de marketing. Isso já é suficiente para que a gente consiga trilhar essa estrada. Obviamente que cada item que eu vou falar aqui, ele se ramifica em outros itens também. Mas eu achei necessário, achei mais importante falar só sobre alguns. Os principais. A pesquisa fundamental. O que é pesquisa fundamental? Em alguma universidade, em alguma instituição tecnocientífica, ou seja, em alguma instituição onde tem pesquisadores, cientistas, ou em alguma empresa que está buscando, colocando dinheiro, colocando muito esforço para descobrir alguma substância nova, existem cientistas específicos que passam uma boa parte do tempo buscando na grande biblioteca científica de novas substâncias, né, de substâncias antigas e novas, o que já foi feito, o que os cientistas têm feito, o que não fizeram. A partir dessa pesquisa que eles fazem, eles levam para o laboratório deles alguns testes para tentar criar algo novo, que chamamos de molécula nova. Eu vou falar substância aqui para você, mas seria molécula, né? Partindo disso, vamos supor que ele consegue, depois de um tempo, fazendo vários experimentos científicos, né, misturando vários líquidos, evaporando, etc, 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 ele consegue algo com substância, algo que é firme, algo que não degrada, algo que realmente tem uma estrutura definida e nova. A partir disso, ele vai fazer um comparativo, ele vai para uma nova etapa, que ele vai comparar com um monte de outras moléculas. E se for de fato comprovado que essa substância ela é nova, não existiu nenhuma outra substância igual, então eles fazem e eles registram uma definição de NME. NME, na verdade, é o inglês, né, New Molecular Entity, e quer dizer, né, nova entidade molecular, né, um novo composto molecular, novo composto químico. Isso é importante por quê? Porque a partir daí é registrado que antes disso não existia nada igual. Temos uma substância nova. Alguém conseguiu descobrir. Quem lembra de química na escola, no ensino médio, lembra daqueles desenhinhos bonitinhos? Aqueles anéis aromáticos, carbono. Lembra disso? A gente chama de orgânica. Vamos supor que temos um desenho desse que nunca existiu. É um desenho que, caramba, conseguiram transformar o desenho que estava no quadro em realidade. O que parecia absurdo se tornou real. Não quer dizer que isso vai fazer efeito, nem que vai dar certo no final. Isso é só uma etapa que vai durar muitos anos. Pode durar 20 anos, essa estrada para o desenvolvimento de um novo medicamento. Isso parte 1, parte 2, tá? Mas esse é assunto para o próximo podcast. Como que a gente vai definir se serve ou não serve para a indústria farmacêutica essa nova substância? Fazendo o que a gente chama
de screening farmacológico. Isso eu vou passar bem rápido. O nome é esse, mas o que é o screening farmacológico? Ele vai te determinar se essa substância tem atividade farmacológica, se essa substância realmente trabalha em cima da doença, e ela é feita de forma bem cuidadosa. Primeiro, ela é feita somente nas células, o que a gente chama de in vitro. Ela é feita em um ambiente controlado para ver se ela tem atividade nas células sem que tenha necessidade de expor algum animal, algum ser vivo a essa atividade. E depois em vivo. Isso é o screening farmacológico. Depois disso, nós vamos começar um estudo mais aprofundado, que é o estudo toxicológico. São os estudos que precedem os estudos clínicos, que é o estudo efetivamente nas pessoas. Esses estudos que precedem são chamados de estudos pré-clínicos. Por que pré-clínicos? Esses estudos eles vão determinar o quanto que faz mal uma determinada quantidade daquela substância, o quanto que vai fazer mal em pequenas quantidades, em grandes quantidades, se mata, se não tem, acho impossível isso, mas se não tem nenhum problema toxicológico, de se intoxicar. E ele também é feito de forma muito cuidadosa. Existe uma equipe muito grande que trabalha com ética em cima disso. E ele também é feito inicialmente in vitro, com as células em ambiente controlado, para que não tenha um sofrimento desnecessário de seres vivos. E depois ele é feito com animais. E aí, dependendo do estudo, podem variar os tipos de animais. A partir disso, nós entramos numa nova etapa. Essa etapa, que é a etapa 2, que eu chamo de estudos clínicos, aliás, todo mundo chama de estudos clínicos, ela é composta basicamente por 3 etapas, porém, depois, na parte 2, eu vou comentar sobre uma quarta etapa que existe. Vamos chamar de fase 1, fase 2, fase 3. E a quarta etapa, que é a fase 4, eu falarei no próximo podcast, tá? Mas, basicamente, a fase 1, fase 2, fase 3, essas fases elas são muito importantes e são fases que não podem ser puladas, a depender da urgência, claro, mas, basicamente, elas devem ser vistas com muito carinho, muito cuidado, e eu vou explicar por quê. Começamos na fase 1 desses estudos clínicos, que são os estudos que a gente testa nas pessoas essa substância. Temos uma nova substância, já vimos que tem atividade contra a doença, que é o screening farmacológico, tem alguma atividade, não sabemos se é uma atividade efetiva, muito boa, ou se foi só um susto. E sabemos também que ela tem uma certa toxicidade, tem um grau de periculosidade ali. Isso para tudo, tá, gente? Então não se assustem, não. Entramos agora na fase 1. Então, como é feita essa etapa? Ela, primeiramente, é feita em pequenos grupos, em uma quantidade pequena de pessoas, que vai variar de 20 a 100 pessoas, mais ou menos. Essas pessoas, elas são pessoas que não têm a doença, são pessoas sadias, pessoas que não estão com a doença. E essa fase, ela pode durar meses, ela pode durar até 3 anos. O que é a fase 1, que eles chamam? Eles vão avaliar a segurança desse composto novo, dessa substância. Nessa etapa, eles vão administrar, vão dar para o paciente. Estou falando assim de uma forma bem simples para vocês. Vão dar para os pacientes uma quantidade diferente do composto para determinar qual é a dose que vai fazer surgir determinada toxicidade, determinado efeito colateral. É diferente da fase pré-clínica, tá, gente? Da fase que eu comentei agora há pouco, que é para testar realmente qual é a periculosidade. Essa fase é para validar a segurança, e a eficácia.
Então eles administram diferentes doses para esse número pequeno de pessoas que não têm a doença, para ver qual é o limite que eles podem ir ali, né, para que as pessoas não se sintam mal ao tomarem aquele medicamento. Já que elas são sadias, então eles não estão avaliando nada em relação ao tratamento de doença nenhuma. Eles estão avaliando até onde que eles podem ir. Um exemplo aqui, essa substância que a gente está comentando, a nossa nova substância, dou para alguns pacientes, para algumas pessoas que estão bem, e eu já sei que não vai tratar nada porque elas não têm doença, mas eu dei 1 ml, avaliei, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tá, beleza. E aí vou administrar 2 e 3. Vamos administrar, né, vamos dar ao paciente 1 ml a cada 6 horas, 1 ml a cada 8 horas. Mais ou menos assim. Eu estou fazendo um panorama imaginário para vocês. E aí, em determinado momento, o Joãozinho começa a sentir coceiras. Caramba, doutor, eu tô com muita coceira. Interessante. Ele anota. E aí, em determinado ponto dessa mexida que os médicos dão, né, nas doses, os cientistas, todo mundo começa a ficar com a orelha vermelha, queimando. Então isso aqui já é um sinal de que, nossa, essa quantidade aqui já é um alerta. Entenderam? É basicamente isso. Passando desta etapa, dando tudo certo, sem nenhum tipo de resultado grave, e pode acontecer, e é por isso que todas essas pessoas são voluntários, né? Existe também todo um comitê seríssimo por trás disso, para que tudo seja feito de forma mais clara possível e sem abuso nenhum. E é por isso que são voluntários. A pessoa faz um check, né? Um checklist, faz um formulário, responde uma série de perguntas. Se ela quiser se voluntariar, ela fará parte, mas consciente do que pode acontecer. Vamos para a etapa 2. E nessa etapa 2 já é um número maior de pessoas e não é um número limitado. Só que não são pessoas sadias. Essas pessoas já estão com a doença. E essa fase ela pode também durar vários meses, pode durar até 3 anos também. E aí sim a gente vai ver se esse nosso composto, essa nossa substância mágica, se ela é funcional contra a doença, porque todos esses pacientes vão estar com a doença. Aí eles vão administrar, né, vão dar um tratamento, vão testar determinada dose por um período de tempo para saber se ela vai ter uma resposta ou não. Ou seja, se vai ter Melhorou. ter uma melhora ou não. E aí, essa parte eu fico imaginando, né? Deve ser um pouco para o paciente que tem a doença, se voluntariou, deve dar um pingo de esperança, sim, né? Mas deve dar também uma ansiedade muito grande, porque ali, não, imagina. Administramos a dose em você, tá, fulano? E tô vendo que teve uma melhora. Mas essa dose não é a dose oficial, eles estão testando ali. Fase 2. Dando tudo certo, tendo essa atividade em cima da doença, porque também, gente, olha só, essa estrada é uma estrada longa e dolorosa. Pode chegar ali nessa etapa aí e passou, as pessoas sadias não ficaram mal, né? É um composto novo, uma substância nova, aí vai fazer com as pessoas doentes. E aí? Não tratou, não adiantou nada. Não tem efeito na doença. Aí, meu amigo, minha amiga, infelizmente cancela o estudo. Volta do zero. Mas nós estamos falando de uma substância mágica. É a nossa substância. Laboratório do Dr. Tech que fez. Então, sim, teve atividade. Funcionou na doença. Vamos para a fase 3. A fase 3 é uma fase com uma quantidade muito maior de voluntários. E essa fase ela pode durar até 4 anos. E essa fase ela justamente tem a função de trabalhar com diferentes tipos de pessoas, homens, mulheres, idade também. Essa questão de trabalhar também com comparativo, ela entra nessa fase. O que é isso? Vamos supor que é uma substância que
trata de uma doença que já tem um medicamento que trata dela. É um comprimidinho que existe no mercado e trata. Mas o comprimidinho não é tão bom assim. Então eles estão tentando fazer um negócio muito bom, efetivo. Então eles tratam com a forma convencional para metade do grupo e para outra metade eles tratam com essa nova substância, esse novo composto. Mas ninguém sabe o que é o que. Eles não falam. É tudo às escuras, duplo cego. E se for para uma doença que nunca existiu, então eles dão para algumas pessoas essa substância, né, que eles definiram a dosagem, e para outras eles dão o quê? O que a gente chama de placebo. Você sabe o que é placebo? Placebo é uma substância que não tem atividade. Você tem ali uma estrutura, um corpo, uma matriz, mas ela não tem a substância que faz efeito nela. Então vamos pensar em comprimido agora, remédio. Se eu tenho um comprimido de paracetamol e eu dou para a pessoa, ela vai ter uma melhora, né? Antipirético, tem a questão analgésica também. Porém, se eu dou um placebo de paracetamol, não vai ter paracetamol ali. Vai ter tudo menos paracetamol ali. Só vai aparecer o comprimidinho, branquinho, bonitinho. A pessoa vai ingerir e não vai fazer efeito nenhum. Isso é placebo. E eu também vou falar isso melhor em outros episódios. Nessa fase, então, nessa fase 3, ele é muito importante, porque esse medicamento, esse fármaco, né, a gente está falando do fármaco, que é a substância ativa, ela pode ter inúmeros resultados a depender da localização, da questão étnica, da idade, do gênero. Então, esses efeitos eles precisam ser uniformes. Se eu vou administrar 500 miligramas desse composto para Joãozinho, Mariazinha, Tião, Juca, todos eles têm que ter um efeito igual, parecido pelo menos. Tem que ter essa comprovação. Obviamente que em alguns casos vai variar bastante, mas a ideia é que firme, né? Uma coisa constante. Nesse estudo, nessa etapa, as pessoas conseguem, né, os cientistas conseguem verificar eficácia boa, efeito bom e ruim, e esses efeitos eles podem ter passado despercebidos na fase 1 e na fase 2. Então, nessa etapa, não pode ter erro. Paramos aqui, vamos agora encerrar, porque essas duas grandes etapas aqui, elas são mais rápidas, né? É uma fase administrativa, que nada mais é do que o registro dessa nova entidade molecular, e aí você tem todo um dossiê enorme, extenso, gigante, sobre esse composto novo, esse fármaco. Você vai enviar todos os seus estudos para o órgão regulatório respectivo. No Brasil é a Anvisa, e a Anvisa vai avaliar se seus estudos foram suficientes ou não para que tenha uma aprovação e um registro. Uma vez registrado, parabéns. Agora você pode ir para a etapa de precificação, o que eles chamam de pricing. O que significa isso? É interessante, né? Como que a gente define o valor de algo que é para tratar da saúde, né? Isso é um tema polêmico, mas eu não vou falar de polêmica aqui não. Eu vou falar básico. Para você extrair, para você criar do zero essa substância, foi muito caro? Foi muito difícil? Quanto que a empresa, quanto que a universidade gastou? Quanto tempo que ela teve que gastar para conseguir fazer 1 miligrama? É muito fácil? É muito difícil? E provém da onde? Quais foram os ingredientes desse bolo aí? Esses ingredientes são fáceis de encontrar na natureza? São difíceis? Esses ingredientes são caros? Outra coisa também, a urgência. Isso daí gera polêmica, hein? Mas tudo isso vai definir o pricing, o valor agregado no final. E depois disso, que você definiu tudo isso, você vai para o grande grupo do marketing.
E aí você vai ter uma pesquisa enorme. Acho que para isso eu vou ter que chamar alguns amigos especialistas, né, para conversar comigo um dia. Mas aí você vai fazer uma introdução de mercado, né? Você vai fazer uma pesquisa, tem muita coisa envolvida, você vai começar a alertar, né, digamos assim, a avisar a comunidade médica que existe algo novo ali e vai mostrar para eles, sim, para essa comunidade que faz efeito, que é bom. O marketing é isso, entendeu? Às vezes a gente pensa que marketing, a gente acha que é o fim do mundo, que é ruim. Não? É importante, né? Porque você precisa divulgar, você precisa posicionar aquilo que é novo e aquilo que faz bem, que vai tratar no mercado. Depois disso, ela vai se tornar, essa nova molécula, um novo produto no mercado. Mas estamos falando do composto. Eu dividi. Não estou falando da bolinha, não, da cápsula, não estou falando do frasquinho, não. Eu estou falando do ativo. Então eu estou falando do composto. Então, como que ele vai se transformar em um produto no mercado? Então eu vou fazer uma nova estrada na parte 2. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, você pode me procurar no final do processo, @gmail.com. Entre nas minhas redes sociais, no Instagram, entre no YouTube. Também gostaria de receber feedbacks positivos e negativos, é sempre muito bom. Nos vemos na próxima com mais um final do processo. Eu sou o Dr. Tech e até a próxima.